Um dos eventos mais belos e poderosos do universo é o surgimento de uma supernova, indicando a morte de uma estrela. Assim como tudo no cosmos, isso não marca o fim, mas uma transformação. Como uma estrela morre? O que são as supernovas do tipo 1A? E como o GMT ajudará nessas pesquisas? Uma estrela nada mais é do que uma bola gigante de gás em uma constante explosão nuclear, equilibrada pela ação de duas forças. A primeira é a incansável força da gravidade, que comprime a massa gasosa em direção ao seu centro. A outra força é a pressão de radiação, que age de dentro para fora e depende da temperatura do núcleo da estrela. Ou seja, essa força ocorre devido à fusão nuclear, existindo enquanto houver combustível a ser queimado. Nas estrelas menos quentes, como o Sol, as principais reações são a fusão de hidrogênio em hélio, carbono e oxigênio. Já nas estrelas com temperaturas mais altas, essa nucleossíntese produz elementos mais pesados. Sem os elementos produzidos no interior das estrelas, não existiria vida na Terra. A massa da estrela determina o seu destino final. Ao terminar o combustível nuclear no centro da estrela, a gravidade vence a batalha contra a pressão da radiação, levando ao colapso. Quando o núcleo de uma estrela colapsa, a massa equivalente a milhões de massas terrestres é comprimida em segundos, criando uma onda de choque no sentido contrário, o que explode as camadas externas da estrela. Essa explosão é conhecida como supernova. Mais de 95% das estrelas espalhadas pelo cosmos possuem até 8 massas solares. Ao colapsarem, não produzem uma supernova, mas ejetam parte de sua matéria de volta ao espaço. O que resta desse tipo de estrela é apenas o seu núcleo muito quente e denso, aproximadamente do tamanho da Terra, que irá esfriar ao longo de bilhões de anos. Isso é chamado de anã branca. Para as estrelas com mais de 8 massas solares, as temperaturas altas em seus núcleos permitem produzir elementos cada vez mais pesados até criarem o ferro. A fusão dele consome energia ao invés de produzi-la, o que interrompe subitamente o equilíbrio da estrela. Ao esgotarem seu combustível nuclear, elas explodem violentamente na forma de uma supernova. Essas explosões, elas lançam de volta ao espaço parte do material da estrela, na forma de uma nebulosa, e pode sobrar no seu núcleo um remanescente que é uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. É nesse tipo de supernova, onde ocorre o colapso do núcleo, que são produzidos quase todos os elementos mais pesados do que o ferro. De acordo com as características observadas nas explosões, essas supernovas são chamadas de tipo 1b, 1c ou 2. Em sistemas estelares binários, nos quais ao menos uma das estrelas é uma anã branca, pode acontecer um tipo especial de supernova, o tipo 1A. Uma anã branca pode suportar um limite de até 1,4 massas solares. Se ultrapassar esse limite, ela colapsa totalmente e pode explodir como uma supernova do tipo 1A. Existem duas hipóteses sobre como uma anã branca pode ultrapassar esse limite de massa. A primeira é que, em um sistema binário, a anã branca captura o material de sua estrela companheira ao longo de milhões de anos. Na segunda hipótese, se a companheira for outra anã branca, elas lentamente se aproximam e, ao final, a fusão das duas também produz esse tipo de supernova. Ainda não sabemos qual das duas hipóteses é responsável pelas supernovas do tipo 1A. Se nós conhecemos o brilho intrínseco próprio de um objeto, podemos determinar a distância até esse objeto. Quanto maior a distância até esse objeto, menor é o brilho aparente desse objeto, menor é o brilho observado. As supernovas do tipo 1A são ótimas velas padrão, porque além de serem muito luminosas, elas têm uma luminosidade máxima no brilho de explosão que é uniforme após uma certa calibração. E além disso, dada a sua alta luminosidade, elas são observadas até em galáxias muito distantes. Em 1998, a observação de dezenas de supernovas do tipo 1A levou à surpreendente descoberta de que a expansão do universo está acelerando. A causa dessa aceleração é desconhecida e, por enquanto,
Chamamos essa misteriosa causa de energia escura. Ainda há muito a ser estudado sobre as mortes das estrelas e supernovas. Entre as principais dúvidas estão quais são exatamente os sistemas binários que dão origem às supernovas do tipo 1A, considerando o papel delas na determinação da expansão acelerada do universo. Mas qual será a importância do telescópio GMT nesses estudos? Com seu enorme poder de coletar luz e sua excelente qualidade de imagem, nós poderemos entender melhor as remanescentes das supernovas, as progenitoras das supernovas, o meio ambiente das galáxias hospedeiras dessas supernovas e os mecanismos de explosão. Nós, portanto, enxergaremos melhor e mais longe. As supernovas marcam o fim da evolução de muitas estrelas. Esse fim também significa o início de algo novo. Afinal, as supernovas espalham no meio interestelar os elementos químicos produzidos pelas estrelas na forma de grandes nebulosas, que darão origem às novas estrelas e aos planetas. É um ciclo que se repete e conduz à evolução do nosso universo.